Entender os costumes de outros países é fundamental para conhecer melhor o mundo em que vivemos. Somos diferentes, agimos diferentes e certos costumes nos causam estranheza num primeiro momento. Mas não se preocupe, tá? A estranheza passa, mas o mais importante fica: o conhecimento. Fala galera, eu sou Amanda Lopes e você está no Curioso Digital. Vem comigo se surpreender então com estes costumes bizarros espalhados pelo mundo. Eu vou começar bem light com vocês. Lá na China, existe uma tradição em alguns lugares lá na China que os homens têm que carregar as suas noivas antes de casar nos ombros ou nas costas e andar sobre um caminho de brasas. A tradição serve para o homem ser considerado um bom marido ou considerado também uma prova de amor. Pulando lá para o Japão, tem um festival chamado Hadaka Matsuri, onde milhares de japoneses tiram suas roupas em público, mas devido a uma antiga crença de que um homem nu tem uma maior capacidade de absorver espíritos malignos. Para o nosso alívio, eles cobrem as partes íntimas, claro, com aquela famosa tanguinha fundoshi. Na Tailândia, você conhece as mulheres girafas? Bem, eu acho que esse é um dos costumes que é bem conhecido pelo mundo todo. Fica lá na Vila Kayan, na Tailândia, onde mulheres colocam argolas de bronze no pescoço. Essas argolas chegam a pesar 10 quilos cada e essas mulheres podem usar no máximo 25 argolas. Lembrando que elas colocam o primeiro anel com 5 anos de idade. A impressão de pescoço mais alongado não é porque as argolas esticam o pescoço. Na verdade, o peso delas apertam a clavícula, uma pressão para baixo que dá essa impressão de pescoço mais alongado. E o motivo não é só por vaidade, mas também para se protegerem contra ataques de tigres. Mas isso virou apenas uma tradição que aos poucos está acabando por lá e hoje em dia nem todas colocam argolas no pescoço mais. Tá tudo muito lindo, aparentemente normal, mas nós vamos contar alguns costumes na Índia agora. Alguns porque não dá para escolher um só, de tão estranho que é lá. E atenção, contém algumas cenas um pouco chocantes. Tem um templo dedicado a Karni Mata, ela é considerada uma deusa. Neste templo moram milhares de ratos e não podem ser mortos. Claro que o resultado disso é um cheiro muito forte de urina e fezes, fora os cadáveres dos bichinhos que morrem lá. E o pior de tudo, além dessa sujeira toda, você ainda tem que entrar no local descalço. Outro templo lá na Índia são os templos de Khajuraho, que ficam na cidade de Delhi, e o templo é todo decorado de esculturas de órgãos sexuais e cenas explícitas. Indo para Varanasi, uma cidade considerada sagrada e muito conhecida também por ficar às margens do rio Ganges, onde as pessoas tomam banho, que significa a purificação da alma. Elas também lavam roupa, escovam os dentes e jogam os mortos, além de queimarem os corpos em piras enormes. E detalhe, tudo isso ao mesmo tempo. O rio Ganges é considerado um dos rios mais poluídos do mundo. E não é à toa, né? Mas dá uma olhadinha nesse ritual de bebês. Na Índia, alguns pais participam de um ritual que arremessam seus bebês a 15 metros de altura. Claro que não jogam e esperam ver o que acontece. Os pequeninos são aguardados por uma cama elástica, mas a crença é que fará com que os filhos tenham uma vida longa e saudável. Cadê a mãe dessas crianças, gente? Mas como se tudo isso não bastasse, nós sabemos que a vaca é considerada sagrada na Índia. Mas você sabia que a urina desses animais vira matéria-prima para vários tipos de produtos? E acredite se quiser, bebidas também. Tem ainda os chamados agores, que têm o costume de meditar em cima de cadáveres e depois disso eles removem os membros dos corpos dos mortos e comem crus. Existe um costume bem estranho também entre os muçulmanos xiitas, um ritual chamado Ashura, que alguns grupos de muçulmanos xiitas se chicoteiam com navalhas ou facas, ou fazem cortes em suas cabeças com facas bem no meio da rua. Esse ritual ainda é praticado por crianças até. Este ritual também é em memória ao neto do profeta Maomé, Hussein, que morreu dessa maneira
decapitado e o corpo mutilado. Bem, indo para Filipinas, um costume bem estranho lá é o de não enterrar os mortos. Em vez disso, eles ficam em caixões que são pendurados em paredes de cavernas. Isso serve para que o cadáver não entre em contato com os bichos da terra e levem mais tempo para apodrecer. Essa é uma das culturas mais bizarras do mundo que não é praticada somente por um povo. A tribo indígena chinesa e a tribo indonésia Toraja também tem este mesmo costume. Outro costume estranho também é de uma tribo chamada Masai, que fica no Quênia e na Tanzânia, onde eles são conhecidos por cuspir como forma de cumprimento. Isso mesmo, por lá, o ato de cuspir um nos outros é uma saudação. Além disso, quando um bebê nasce, seu batismo acontece por meio de uma cusparada. Gente, coitada dessa mulher! Parece tudo muito estranho, né? Mas só parece, não é estranho, porque faz muito sentido na cultura deles. E para não dizer que a gente está falando que tudo é muito estranho aí fora, eu vou contar para vocês costumes que nós temos que para eles são considerados exóticos, que são muito estranhos. Entre as estranhezas brasileiras que chamam a atenção dos visitantes estrangeiros está o hábito de usar biquíni fio dental e sunga na praia. E também o costume de dar 2 ou 3 beijinhos na bochecha e nossa feijoada com orelhas, pés e rabo de porco. Eles também estranham a lentidão da nossa internet, mas isso a gente também estranha, né? O nosso costume de tomar mais de um banho por dia e também acham nojento o nosso hábito de jogar papel higiênico usado no lixo do banheiro. Mas tem um costume aqui no Brasil que a gente também não acha muito normal. No caso, é um ritual de uma tribo amazônica chamada Sateré Maué. Eles usam formigas tocandiras em um ritual de passagem para se tornar homens. Os meninos devem colocar a mão em uma luva de tecido cheio de formigas que dão picadas bem dolorosas e tem que aguentar por 10 minutos. Detalhe, cada luva tem cerca de 120 formigas. E esse ritual é repetido 20 vezes durante meses. Cada ferroada dessa formiga é 30 vezes mais dolorosa que a da vespa. Bem, esperamos muito que você tenha gostado deste conteúdo e, se puder, compartilhe com seus amigos. Ou então, deixe seu comentário e o seu joinha. Te espero no próximo vídeo então. Tchau!